Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, pessoal, ele é de extrema importância. Você que opera no mercado de OB, e esse vídeo eu vou falar algumas dicas que é muito importante para você preservar sua banca, para você evitar de quebrar sua banca, porque quebrar a banca é muito ruim. Eu já quebrei muitas bancas, eu sei como é que é. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas de extrema importância para você ter esse conhecimento aí, e você adquirindo esse conhecimento, ninguém mais tira de você. Tá ok? Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo, o puro do Price Action. Galera, é o seguinte, hoje eu vou compartilhar a experiência que aconteceu hoje com vocês. Eu tomei algumas decisões que me fez preservar o capital que eu tenho disponível na corretora. Se eu não tomasse essas atitudes no dia de hoje, com certeza eu teria quebrado a banca, tá ok? Então vou falar para você. Olha só, quando você for operar, a primeira coisa que você deve fazer antes de você iniciar suas operações é você abrir o calendário econômico. Se você é extremamente novo, você é iniciante, eu vou deixar o link do calendário econômico aqui na descrição desse vídeo, tá? E você deixa salvo aí no seu computador. Antes de abrir a corretora, você abre o calendário econômico. Por quê? Galera, esse aqui é o calendário econômico, tá? Então aqui tem as notícias. Hoje você vê que é feriado nos Estados Unidos, tá? Dia de Ação de Graças. Então toda vez antes de você abrir a corretora, você sempre abre aqui o calendário econômico, tá? Ok? O link do calendário econômico eu vou deixar aqui, tá bom? E você aqui embaixo tem algumas coisas aqui para algumas informações que ele fala também, ó. Notícia de uma estrela, notícia fraca, notícia de 2 estrelas, notícia moderada, notícia de 3 estrelas, notícia alta. O que significa? Que a notícia de 1 estrela não vai bagunçar muito no gráfico, notícia de 2 estrelas pode bagunçar um pouco o gráfico, e notícia de 3 estrelas vai bagunçar muito o gráfico. É regra? Não é regra, mas é bom ficar atento nisso aqui. Por quê? Primeira coisa que você tem que ver são as notícias que estão saindo no calendário econômico. Por quê? Essas notícias, ela impacta o gráfico que a gente opera, que é o gráfico do Forex. Então, se você opera sem olhar o calendário econômico, isso pode te prejudicar. Porque quando sai uma notícia, dependendo da notícia, o gráfico ele fica totalmente maluco e você acaba pegando loss, como acontecia comigo no início. Eu não tinha conhecimento sobre o calendário econômico, eu não abri o calendário econômico, aí, por exemplo, tinha uma resistência e o gráfico estava bem longe. Eu falava assim, pô, quando esse gráfico ele tocar nessa resistência, eu vou fazer uma venda. Aí saiu uma notícia no calendário econômico, sem eu saber, de repente o gráfico ele explodia, dava aquele pipoco. Opa, agora é o momento de eu entrar vendido. Eu clicava no botão de venda e o gráfico subia sem parar e eu ficava entrando com várias taxas, zerava a banca e o gráfico subia, ia parar lá na lua e acabava dando loja. Aí depois de um tempo eu tive o conhecimento sobre o calendário econômico. Então, primeira dica que eu vou dar para você, quando sair notícia no calendário econômico, não opera até você ir pegando a manha sobre as notícias, tá ok? Como eu, Jack, faço? Por exemplo, se sai uma notícia de meio-dia, eu fico 5 minutos antes e 5 minutos depois sem operar. Quando dá 11h55, eu fico offline, e quando dá 12h05, eu retorno com as operações. É regra? Não é regra. Depende da notícia. Mas na maioria das notícias eu faço dessa maneira. Beleza? Outra coisa que é muito importante sobre o calendário econômico. Você vê os feriados que estão acontecendo em determinados países. Por exemplo, quando é feriado no Japão, você tem que ficar esperto no ativo JPY, que é o iene japonês, que esse ativo pode acabar não respeitando o seu operacional, as suas análises, e você acabar pegando muito loss. Tá ok? Outro feriado que é extremamente importante, como aconteceu no dia de hoje. Hoje é dia 27 de novembro de 2025 e hoje é feriado nos Estados Unidos, dia de Ação de Graças. Então, quando tem feriado nos Estados Unidos, pessoal, tem que ter muito cuidado. Por quê? A bolsa, o mercado
financeiro, o mercado financeiro mundial, ele engloba sobre os Estados Unidos. Então, se há feriado nos Estados Unidos, pode impactar todo o mercado financeiro mundial. Por quê? A principal bolsa do mundo é a dos Estados Unidos. Então, como hoje é feriado nos Estados Unidos, a bolsa lá ela está fechada. Isso não significa que não há negociação. Há negociação sim, porém de baixo volume. E sabe o que acontece quando é feriado nos Estados Unidos? O gráfico ele pode ficar completamente maluco. Mas, Jack, é recomendável você operar quando tem feriado nos Estados Unidos? Cara, o recomendável é você não operar, tá? Mas pela minha experiência, tá? Já aconteceu em feriado nos Estados Unidos de eu pegar uma sequência de win absurda. Já aconteceu, por exemplo, em dia de payroll. Payroll sai toda primeira sexta-feira do mês, que é relatório não agrícola, folha de pagamento dos Estados Unidos. Então, quando sai o payroll, que geralmente é a primeira sexta-feira do mês, pela parte da manhã, o gráfico ele fica totalmente maluco. E já aconteceu de eu operar em dia de payroll e eu ficar 10-0. Então, acontece essas coisas em feriado, em payroll, e você pega uma sequência de win absurda. Mas o recomendável é você ficar offline. Então, como hoje era feriado nos Estados Unidos, eu fiz muitas operações no dia de hoje e eu tomei algumas iniciativas que fez proteger o meu capital e eu vou explicar para você. Galera, eu não sei se está aparecendo que eu estou com o microfone, mas está passando um helicóptero aqui, está fazendo um barulho danado. Mas bora lá. Quando eu iniciei a live, pessoal, comecei a fazer as operações, eu acabei pegando LOIs. Peguei um LOIs, peguei 2 LOIs, peguei 3 LOIs. E eu percebi que o gráfico estava fazendo uns movimentos muito esquisitos, dando vela muito grande, uma volatilidade fora do normal. Então o que eu percebi? Cara, você tem duas opções. Quando acontece esse tipo de coisa, você tem duas opções. Ou você para de operar, que é a recomendável, você para de operar e só volta no outro dia, o mercado vai estar lá amanhã, ele não vai fugir. Amanhã, outro dia, o cenário é diferente e você continua fazendo as suas operações. Ou você pode fazer ou você pode fazer uma segunda opção, que no caso foi o que eu fiz. Você baixa o valor das suas operações. Quando eu percebi que o mercado não estava respeitando, estava dando um ciclo de loss, o que foi que eu fiz para proteger o meu capital? Eu baixei o valor das entradas. E eu baixar o valor das entradas, operar com valor pequeno, galera, não é covardia, não é medo, isso é inteligência. Porque isso faz você sobreviver no mercado e você protege o seu capital. E foi isso que eu fiz. Eu baixei o valor das entradas e eu fiquei negativo no dia de hoje, R$ 2.000, e tem aqui na corretora 4.600 para eu poder continuar no dia de amanhã. Se eu continuasse operando com valores grandes, com certeza eu teria quebrado o capital que eu tenho disponível aqui na corretora. E quando eu percebi, pessoal, que o mercado estava respeitando, por exemplo, eu fazia uma operação de compra numa região de suporte, e eu percebi que o gráfico começou a segurar aquela região de suporte, eu fazendo uma operação de venda numa resistência, e ele começou a respeitar a resistência, eu disse, opa, o mercado está começando a respeitar. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a aumentar o valor das operações, tá? E comecei a pegar alguns wins e também comecei a pegar alguns loss. Mas o resultado, fiquei negativo, certo, sem problema, faz parte, mas tomando essa iniciativa, eu protegi o meu capital e tenho um capital disponível para operar tranquilamente no dia de amanhã. E mesmo, galera, tomando essa iniciativa de eu baixar o valor das operações, fazendo toda essa estratégia, eu fiquei negativo 2.000. Agora, se eu não aplicasse essa iniciativa e ficasse tentando querer recuperar, insistindo, com certeza eu teria quebrado o capital que eu tenho disponível aqui no dia de hoje. Mas eu fiz o contrário. Eu baixei o valor das operações e protegi o capital de hoje. Eu já falei, pessoal, isso várias vezes aqui nesse canal, nas lives. É até estranho falar isso. O trader profissional é aquele trader que ele sabe perder. O trader profissional não é só ganhar, ganhar, ganhar. Ele tem que saber perder, ele tem que saber parar. Galera, eu já quebrei muita banca. Eu já quebrei muita banca, muita banca, muita banca mesmo. Então o que acontece? O exemplo de hoje. Hoje eu fiquei negativo. Isso é uma vitória, pessoal. Pô, Jack, tu ficou negativo 2.000, é uma vitória. Prejuízo pouco é lucro. Se eu tivesse continuado, se tivesse quebrado, não seria pior? Por exemplo, quantas bancas aí você já quebrou? Quantas bancas eu já quebrei? Eu fui iniciante um dia, eu não tinha gerenciamento, eu não tinha disciplina. Eu já quebrei muita banca.
Então você que está assistindo aí, quantas bancas você já quebrou? Se por acaso, aquele dia que você foi estopado, caramba, eu fui estopado. Se você não tivesse continuado, você teria preservado o seu capital. Você não teria quebrado a sua banca. Então imagina, caramba, era para eu ter parado. Se eu tivesse parado, eu ainda teria uma banquinha para eu poder operar no dia de amanhã. Então você ter ficado negativo no dia de hoje, ter respeitado o seu stop loss, não continuou, isso é uma grande vitória. Você ficou negativo, você perdeu e você soube parar, isso é uma grande vitória. Você protegeu o seu capital e você vai ter capital disponível para operar no outro dia. E isso protege o seu capital e isso faz você sobreviver nesse mercado. E hoje, galera, eu perdi R$ 2.000. E amanhã eu vou voltar com calma, com gestão, com a minha estratégia, com o meu operacional. Amanhã é outro dia. Trade não é ganhar todo dia. Trade é você saber parar, é você saber perder. E se você quer ser um vencedor de verdade nesse mercado, cara, você tem que ser um vencedor no longo prazo. E não um vencedor que quer ganhar todo dia, todo dia, todo dia. Pensa no longo prazo. Você pensando no longo prazo, você vai sobreviver nesse mercado. Isso foi uma experiência que eu passei no dia de hoje, tá? Inclusive foi ao vivo. Eu acabei de finalizar uma live aqui. A live, pessoal, foi finalizada. A gente acabou finalizando, certo? A galerinha estava aqui presente e a gente deixou aqui, ó, 4.600 para a gente operar amanhã. E a gente vai operar com esse capitalzinho aqui no dia de amanhã, hein? Acabei de finalizar uma live aqui agora, ao vivo. A galera que acompanhou viu. Fiquei negativo, tá tudo certo. Amanhã é outro dia, tem um capital disponível para operar. E eu espero que essa experiência que eu passei aqui no dia de hoje, essas dicas que eu passei aqui no dia de hoje, sirva de lição para você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e para você não esquecer, esmaga o like e se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta operando ao vivo, o puro do Price Action. Valeu, galera. Tamo junto. É o puro.